Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um software que eu utilizo para fazer os memoriais de cálculo, os meus relatórios, né? Algumas coisas que eu posto, e a gente também vai começar a utilizar eles nas próximas postagens que eu vou começar a falar um pouco mais de projeto de máquina, dimensionamento, algumas dicas aí para a gente ir aprimorando nossos projetos. A gente já está aqui na tela com ele. Esse software é o S-Math Solver. Ele na realidade é um software gratuito, né? É um software matemático que serve para a gente elaborar nossos memoriais de cálculo. Obviamente existem outros, né? Tem pessoas que formatam seus memoriais de cálculo no Excel, tem gente que digita e faz isso no Word, né? Existem outras opções também no mercado, como o MathCAD, que é um software que eu utilizei bastante tempo. Existe também o MATLAB, apesar de ter um outro conceito, né, de uso. Mas esse software, o S-Math Solver, ele é um software gratuito e isso nos deixa em grande vantagem, né? Eu, para falar a verdade, hoje eu estou usando 100% ele para fazer os meus trabalhos e tem me atendido muito bem. Ele é um software de engenharia, física, matemática, né? Ele tem muitos recursos e eu vou ensinar aí vocês como vocês fazem aí para onde que a gente encontra ele, como que a gente faz para baixar e instalar ele, que é muito simples. E eu quero passar aqui os primeiros conceitos, né? Porque depois, em alguns outros vídeos, a gente vai começar a falar sobre, fazer alguns exemplos, algumas coisas, e nós vamos acabar utilizando esse software. E eu quero deixar essa aula gravada para que a gente possa ter principalmente os princípios básicos de usar ele, certo? Então, é um software bem simples de usar, ele é tipo um caderno de anotação, só que ele, assim, num primeiro momento, para quem é usuário inicial, é um software que a gente faz os cálculos matemáticos de forma organizada e ele resolve um grande problema para quem está começando, que é o sistema de unidade. E é disso que eu vou falar aqui para vocês, né? Então vamos lá. Aqui na internet, no Internet Explorer, aí, no seu browser de internet, nós vamos entrar aqui dentro desse site. O site aqui é esse smath.com, né? E, como eu falei, o principal concorrente dele é o MathCAD, que é um software pago, né? Um software pago. Eu usei ele por mais de 10 anos e quando eu trabalhava numa outra empresa e eu decidi mudar, primeiro porque o outro é gratuito e atende todas as funcionalidades que a gente precisa. Então vamos deixar esse MathCAD para trás aqui. A gente vai ver que ele vai resolver as equações da mesma forma, e quem tiver interesse pode pesquisar aí. Se alguém quiser alguma dica, alguma coisa, a gente pode procurar também falar sobre esse software. Mas aqui no canal eu vou focar sempre no SMS Studio. Então nós vamos entrar nesse site, nós vamos clicar aqui em Download, né? Dentro de Download a gente vai pegar essa opção aqui, Windows Installer of SMS Studio. É um software bem levinho, 3 MB. E a gente vai salva ele em algum lugar aí dentro do seu computador, dentro do seu HD. O meu já está salvo. Na hora que você salvar, ele vai vir aqui para a área de transferência, né? Você vai dar um clique duplo nele. E aqui não tem muito o que fazer aqui, é avançar, aceitar os termos de uso. Vai instalar aqui só se você tiver mais de um usuário na máquina, vai instalar só para o seu usuário ou para todos, né? Se a máquina normalmente instala para todos aqui. Aqui é onde que eles vão criar os atalhos, né? Na área de trabalho, no menu iniciar e na barra de inicialização rápida. Pode deixar ticado, normalmente eu deixo esse último aqui
é desativado. A pasta, pode deixar essa pasta que é padrão dele de instalar, e aí você vai apertar instalar. O meu já está instalado, então você vai apertar instalar, esperar terminar e não tem mais o que fazer. Depois que você instalar, ele vai dar a mensagem de terminado, você vai finalizar a instalação. Ele aqui na área de trabalho, ele vai ter um ícone parecido com esse, né? Vai ser esse ícone, o meu está escrito SMS Solver, né? O nome do programa é SMS Studio. Quando ele nasceu, quando ele foi criado, ele nasceu com esse nome, SMS Solver, que era um solver, né, para resolver os problemas matemáticos, de engenharia, de física e tudo mais. Mas com o tempo ele foi adicionando plugins, ele tem muito recurso, dá pra gente fazer até programação nele, deixar um programinha pronto pra gente só entrar com dados de entrada e ter os nossos resultados, com relatório, com memorial de cálculo já pronto e tudo mais. Então aí o nome foi alterado para SMS Studio, né? Então ele pode fazer muitas coisas além de apenas resolver problemas matemáticos. Ele tem a parte de programação dele também. Então a gente vai, ao longo do tempo a gente vai desbravando ele, descobrindo, nós vamos descobrindo sobre eles e vamos passando para vocês, né? Eu já uso bastante recurso dele, né? Mas hoje aqui a gente vai focar no básico. E depois você vai dar um clique duplo nele, ele vai inicializar e vai vir aqui para essa tela para nós. Nessa tela aqui, que nem como a gente disse, né? Ele é um software que parece um caderno de anotações. Vendo? Ele tem uma folha quadriculada aqui. Eu não vou me estender muito porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas ele parece um Word, tá vendo? Ele tem aqui os menus suspensos, né? Arquivo, editar, cálculo, serviços. Ele tem as barrinhas de menu aqui, onde controla a parte de salvar, abrir, salvar, né? Abrir, novo documento, abrir, salvar, imprimir, né? Copiar, colar, tem as fontes, tamanho das fontes, né? Cores, essas coisas todas. E aqui do lado a gente tem os atalhos para os menus, né? Que é deixa eu dar um zoom aqui. Tem os atalhos para menu, né? Que tem os símbolos, os números. A gente tem operações com matrizes, operações booleanas, funções, gráficos, programação, né? A parte de simbologia, se a gente quiser. Os símbolos que a gente utilizar para inserir dentro dos nossos cálculos. Deixa eu voltar aqui. Então aqui é um software bem simples, a gente pode sair digitando, né? Tá vendo? A gente clica aqui na área de trabalho, ele é uma área de trabalho bem aberta. A gente tem a parte do zoom aqui embaixo, aqui na parte de baixo tem o zoom, onde eu posso aumentar e diminuir o zoom da tela, segurando a tecla Ctrl e girando o scroll do mouse, também pode dar zoom mais, zoom menos. Então, nas configurações eu vou parar por aqui, depois a gente prepara um outro vídeo só para falar talvez de configurações gerais, bem específicas, né? O que eu quero mesmo agora é já avançar para como que a gente vai utilizar isso. Então é um software bem fácil de usar. Vamos pensar nele primeiramente como uma calculadora. Como que a gente faz então? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar integralmente como se fosse um Word. Eu posso digitar cálculo, por exemplo, cálculo mecânico, e isso daqui é um texto. Eu clico, ele sempre tem uma caixinha, né, uma seleção de um componente para aquilo que você digitou. Então isso aqui se tornou um texto. Mas vamos imaginar que eu quero fazer uma conta matemática. Quanto que é uma conta bem simples, 10 mais 10, por exemplo. Então vamos fazer 10, eu aperto mais do teclado, 10 mais 10. Se eu apertar o símbolo de igual, ele vai dar lá, ó, 20. Bem simples, né? Ó. Se eu fizer qualquer operação matemática, 10 dividido por 2 igual 5. E podemos fazer 2
vezes 6 igual 12. Operações matemáticas, né? Mais dividir vezes, vamos fazer o menos aqui, ó. 5 menos 10. Dá um valor negativo, né? Menos 5. Então ele é um caderno, né? Um bloco de anotação que ele resolve problemas matemáticos. Mas o que eu quero mais falar para vocês nessa aula é dar uma introdução de fato sobre a parte de unidades. Para chegar lá, a gente precisa aprender aqui um pouco do conceito de variáveis, né? Que é as duas coisas que a gente precisa aprender hoje. Como definir uma variável e como atribuir uma unidade a essa variável. Então, por exemplo, como que a gente faz aqui? A gente pode selecionar, né? Se eu clicar em cima, eu edito os valores, ó. Clica com o botão esquerdo do mouse e eu edito os valores, ó. Se eu quiser trocar o 10 aqui por 10 mais 20, é 20. Posso clicar aqui, tá vendo que ele coloca um... Deixa eu ver se dá um zoom aqui melhor, né? Ó. O que ele faz aqui, ó? Eu pego ele aqui e posso separar. Posso colocar, em vez de 10, aperto o Delete ou Backspace, depende do lado que você quer apagar, né? Ó. As setinhas do mouse direcionam você aos termos, né? Os números aí. Eu vou apagar aqui e colocar 20, número 2. A hora que eu clico fora, ele faz 10 mais 20, 30. Eu posso dar um clique duplo direto em cima do termo também. Que nem se eu der um clique duplo aqui em cima, ele já seleciona todo o 10. Ó. Então eu posso pôr aqui 30, 20 mais 30, 50. E assim você edita aí e faz os testes aí. É só clicar duplo, alterar o valor e clicar fora. Ele já automaticamente atualiza o resultado da conta. Ok? Então é isso. Se você clicar, segurar e arrastar, você abre uma janela selecionando. Se você ficar em cima do termo, você vai ver que aparece um xizinho assim, né? Que é para mover, você clica, segura e arrasta. Se você, com ele selecionado, se você utilizar as setas do teclado, você também movimenta ele. Então é bem prático mesmo. Um caderno de anotações, pode colocar em qualquer lugar, tá vendo? Não tem... Ele é bem legal. Então vamos lá. Além de expressões simples, matemática, né, aritmética aí, a gente também, além de fazer, né, contas, a gente pode fazer expressões. E a gente vai utilizar uma operação a mais. Então eu quero fazer 10 mais 2. Aí que a gente tem que entender se a gente vai colocar entre parênteses qual que vem, multiplica primeiro e soma depois. Aquela velha história, né? Vezes 3 igual 16, né? Primeiro ele faz a multiplicação, depois ele faz a soma. Então ele fez 10 mais 2 vezes 3, tá vendo? Já tem duas operações aqui. Agora, se eu quiser fazer 10 mais 2 vezes 3, o que eu tenho que fazer? Você vai fazer a mesma operação, você vai abrir parênteses, né? 10 mais 2. Aí você pode usar a setinha do teclado para ir para fora, porque se eu apertar vezes, continua aqui dentro. Então tem duas opções, eu posso apertar a barra de espaço, você testa aí, ó, se você apertar a barra de espaço, ele altera entre os termos, né? Entre o 2 e o 10, ó, do 10 ele vai pro 2, vai para fora, tá vendo? Ele fica sempre ele demarca aqui, ó. Ele tem um campo onde que ele está selecionando. Aqui ele está pegando um 10. Se eu apertar o vezes aqui, ele está multiplicando 10. Ó. Se eu apertar o vezes aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele pega o 10 vezes 2. Ó. Então ele vai fazer 10 vezes 2 mais 2. Tem que dar 22. Né? Vamos pôr um igual lá na frente. Ó, 22. Né? E aqui a gente pode ir editando a expressão, não tem problema. Eu posso apertar a barra de espaço, se eu colocar 22 vezes 2, vai dar 44, né? Tem que ser. Porque ele fez a conta interna, depois multiplicou tudo por 2. E assim você pode ir abrindo parênteses e fechando parênteses. E você pode simplesmente vir aqui e trocar o valor, ó, 8. Ele faz a conta para você. Então você tem um memorial de cálculo, você vai editando direto por aqui. Né? Então, pode fazer 10 dividido por 3. Se usar a barra de espaço, ó, espaço mais 2 vezes 4, espaço
mais 20 dividido por 3. Se eu apertar igual aqui, ó, ele vai dar o resultado pra gente. Certo? Então essa é a primeira parte, né, que eu queria mostrar para vocês. Se você quiser apagar, seleciona e aperta a tecla Delete. Seleciona, aperta a tecla Delete, seleciona tudo e aperta a tecla Delete. Vou voltar o zoom aqui. E o que nós podemos fazer aqui? Ó? A gente pode também fazer operações decimais. Então eu posso usar 10.5, deixa eu dar um zoom aqui que um zoom fica melhor, né? 10.5 mais 2.5 igual 13. Ele utiliza o separador decimal como ponto. Então, se você quiser alterar, tem que ir em configurações. Depois a gente vai falar sobre configurações. Vamos utilizar o padrão que ele está usando, que para a gente não ficar mexendo em muitas coisas. Aqui em serviço, se você quiser saber, né? Deixa eu sair do zoom aqui. Se a gente vir aqui em serviços, opções, se ainda você quiser alterar isso, ficar mais fácil para vocês, vai vir aqui opções, vai ter aqui, ó, interface, separador decimal, a gente vai ter aqui, ó, tá utilizando como ponto. Tem 3 opções: ponto, ponto e vírgula, e ponto e vírgula. Então, vamos deixar como ponto mesmo. Então vamos continuar aqui. Agora uma coisa muito importante, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui muito importante, que é a definição de variáveis que a gente vai usar. O que é definição de variável? Você vai falar assim, ó, eu defino a variável A como 10 e a variável B igual a 20. Aí eu falo, quanto que é A mais B? Ele vai fazer que é 30. Então é isso que a gente vai fazer agora. Ó. Só que para isso a gente vai utilizar um outro termo que ele usa. Quando a gente faz aqui, ó, deixa eu dar um zoom de novo aqui, fica mais prático para a gente ver, né? Quando eu faço aqui, ó, 10 mais 20 igual, ele está utilizando exatamente o símbolo de igual, né? Quando eu defino uma variável existente, uma variável nova, que eu quero, eu vou colocar assim, ó, por exemplo, AA. Quando eu começo a digitar, antes disso, deixa eu explicar para vocês. Quando eu começo a digitar, ele já vai dando aqui algumas variáveis já existentes, né? Essas variáveis aqui, elas são unidades. Então, por exemplo, A para ele é área, né? Esse A maiúsculo é ampere. Depois a gente vai falar sobre unidades, né? Que são unidades de medida. E até a variável que você já definiu. A gente vai ver isso também. Mas vamos lá, se eu falar para você, ó, vou definir uma variável. Pode ser X, pode ser A, pode ser qualquer uma. Mas vamos colocar aqui, ó, a letra A só. É que se você redefinir uma variável que ele já conhece, tem que tomar muito cuidado para depois não dar confusão. Na realidade, ele não faz confusão. Ele faz só o que você pede. Então tem que tomar muito cuidado. Vamos definir é sempre bom definir variáveis que não tem nele. Você não substitui variável, né? Então, por exemplo, S, a gente sabe que é segundo. Então deixa S como segundo, para você acostumar com isso. Porque você fala, não, S vai ser um espaço. E aí quando você quiser ter um resultado em segundos, aí vai ser o quê? Né? Se você já definiu que S é espaço, pode ser que ele te dê um resultado baseado numa coisa que você não quer. Então a gente vai falar sobre variáveis, sobre unidades, e a gente não vai alterar as unidades já existentes. A não ser que você queira mudar e você tenha na sua mente que isso sempre que você mudou e você vai estar sempre utilizando. Então vamos lá. Variável. Vou definir aqui, ó, AA. Duas letras. A variável pode ser qualquer não, pode ser até um nome extenso, não tem problema. AA. Só que em vez de eu apertar igual, se eu apertar igual e essa variável não tiver ainda, não ter sido, né, ainda criada, não admitido nenhum valor para ela, ou não é nenhuma unidade, em vez de ele aparecer o igual, quando eu coloquei 10 mais 20, ele colocou o que aqui, ó, igual. Quando eu coloquei A e apertei a tecla igual, o que ele fez? Ele colocou 2 pontos igual. Esse símbolo 2 pontos igual significa que ele está definindo uma variável. Então AA é igual a 10. Clicou aqui fora.
embaixo. E eu vou colocar aqui, ó, BB é igual a 20. Não existe também, né? Beleza. AA e BB. Se a gente retomar aqui, ó, eu vou colocar AA mais BB igual a 30. Certo? 10 mais 20, 30. E aqui que vem a parte legal. Agora o que eu faço? A gente vem aqui, ó. Se a gente quiser alterar, eu altero o valor dentro da variável. Não altero mais dentro da expressão. Então, por exemplo, vem aqui e altero a variável para 5. Ele já automaticamente recalcula para a gente o valor de 25 aqui, né? Ele já faz a conta A mais B. Então, esse é o grande poder aí desse caderno de anotações que resolve problemas matemáticos para a gente. Então, isso aqui é uma breve introdução. A gente vai falar um pouquinho agora de unidades e a gente vai terminar por aqui. Aí, aos poucos, a gente vai avançando sobre esse aplicativo poderoso aqui que agora vocês têm na vossa mão, né? Vamos falar um pouquinho sobre unidades. Então, por exemplo, vou apagar aqui novamente. Eu vou definir lá, ó. Se eu digitar a palavra N maiúsculo, vamos pegar uma que a gente conhece aqui, ó, N. Ele já vai falar pra gente o que é, ó. N é Newton. Se eu apertar igual, ele vai definir variável. Tem que tomar cuidado, ó. Ele tá definindo a variável. Se eu apertar, vou apagar, vou apertar a letra N de novo, ó. Aqui se eu clicar aqui em cima, der um clique duplo, ele vai pintar ela de azul. Quando tá definido de azul, esse azul clarinho aqui é que são as unidades do SMS Solver. Se eu apertar igual, ó, ele já não vai mais definir a variável. Vamos fazer de novo. Se eu apertar a letra N e só apertar igual, ele vai definir a variável. Se eu apertar a letra N e der um clique duplo aqui em cima dessa variável, ele vai definir como unidade. Tem um atalho também que eu posso apertar a tecla N e apertar a tecla Tab se eu quiser. Não precisa dar um clique duplo lá. Então aqui no teclado mesmo, você aperta a tecla Tab, ele já define como unidade. E como que ele funciona? Eu tenho aqui, ó, 1. Então, quando não tem nenhum número aqui, que é unitário. Então, 1 Newton é igual a 1 Newton. Qual que é o poder aqui? Se eu quiser transformar em KGF, o que eu faço? Aqui, ó, pode ver que agora, no final, ele colocou um quadradinho preto aqui, ó. Posso redefinir a unidade aqui. Se eu clicar aqui, digitar KG, aqui, ó, já aparece aqui, ó, KGF, quilograma-força, que é uma força, né? O quilograma aqui é massa, vai dar erro. Se eu clicar quilograma aqui, não vai converter, ele vai dar um erro, porque unidade de força não pode ser convertido e não pode ser, né, igual a unidade de massa. Mas vamos transformar aqui em KGF, ó. Você pode digitar, pode clicar, né? Aí explore Enter, clicar, apertar Tab até vocês se acostumarem. Mas posso dar um clique duplo. Então, 1 Newton é igual a 0,1 KGF. Certo? Então, o que eu faço? Que se eu quiser voltar, eu posso vir aqui apagar e apertar Newton de novo. 1 Newton é igual a 1 Newton. Então, esse é o grande... Esse é onde eu queria chegar. A gente define as unidades, você vai ver que ele vai resolver problema de unidade pra gente. Então, por exemplo, que eu te falei, se eu pôr KGF aqui e apertar Tab, ele vai definir como KGF. Ah, mas só está dando 0,1, é que ele está arredondando para uma casa. Se a gente selecionar em cima do resultado e apertar o botão direito, vai ter algumas opções aqui. Dentro dessas opções aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, casas decimais, e aqui a gente pode definir mais casas decimais. O padrão dele aqui é ter sempre uma casa decimal. Vamos pôr 3 aqui, ó, a 0,102, né? Então, continuando aqui, o que a gente pode fazer? O que eu quero mostrar para vocês agora? Que eu vou definir as variáveis com unidade. Então, por exemplo, AA é igual a 10. Eu posso digitar, eu posso apertar, porque sempre a unidade a gente também pode entender que é vezes, né? 10 Newton.
Se eu digitar direto não um número mais, mas um caractere, né? Tipo a letra N, ele já vai colocar o símbolo aqui de multiplicação, né? Que ele está multiplicando. E se eu quiser Newton, eu posso apertar a tecla Tab. Então eu defini como AA igual a 10 Newton. Se eu digitar BB igual a 2M, o que é M? Ó? Metro, comprimento, Tab. Beleza. Então você tem 10 newton e 2 metros. Se eu falar que a variável CC é igual a mais BB, tá vendo? Então o que ele fez aqui? Ele definiu uma variável CC, 2 pontos igual indica que ele está definindo a variável CC, fazendo ela igual a mais B, certo? Eu posso apertar direto igual aqui novamente, tem duas opções aqui. Se eu apertar direto igual aqui, ele já vai dar o resultado, ele tem essa condição, né? Ó, eu posso pegar aqui, ó, aqui no finzinho, apertar igual, ele vai dar o resultado dessa equação, né? Ó, igual. Ih, deu errado. Por que deu errado? Aí que tá, né? O que acontece? É de propósito. O que acontece aqui, ó? A gente não pode, quando a gente define variáveis com unidade, ele toma cuidado no tipo de operação que você está fazendo. Então, por exemplo, se você não pode somar Newton com metro. Não pode, né? Você tem que somar laranja com laranja, banana com banana, que é aquele velho ditado. Aqui a gente não pode somar Newton com metro, são unidades diferentes. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Então ele vai dar um erro, ó. As unidades não combinam, ele está dizendo. Eu posso vir aqui apagar o mais e apertar vezes. O que ele vai dar? Ó, ele vai dar o resultado para a gente. Ó. A vezes BB igual a 20 joule. 20 joule? Mas por que joule? Não, é que joule é a unidade padrão que está definido por ele, o sistema de unidade internacional, né? Que Newton vezes metro é joule. Mas eu não quero que indique como joule. Eu quero que indique como Newton vezes metro. Então você vai clicar aqui, digitar N, Tab, vezes M, Tab. 20 Newton metro. Se eu mudar aqui para 30, ele vai automaticamente recalcular lá. Eu quero apresentar como 60. Eu quero apresentar como KGF vezes metro. Então eu vou vir aqui, só selecionar o N aqui, eu colocar aqui, ó, KGF, apertar Tab, clicar fora. Então ele colocou 30 Newton vezes 2 metros e 61 KGF vezes metro. Maravilha, né? Era isso que a gente queria. Ele resolve o problema de unidade pra gente. Basicamente é isso que esse software faz. Então a gente pode criar todo o nosso esquema aqui de cálculo, de memorial de cálculo. Toda vez que a gente precisa reutilizar ele, a gente pode simplesmente vir aqui, trocar os dados de entrada e os resultados vão sair automaticamente para a gente. Né? E ainda a gente pode fazer o seguinte, a gente pode representar isso de forma diferente. Eu não preciso apertar o igual logo após a expressão. Eu posso ter esse resultado depois. Às vezes as fórmulas são muito extensas, você pode dividir isso, né? A gente vai ver tudo isso. Mas o que acontece? Eu posso selecionar aqui o resultado e apagar dessa expressão e colocar ele aqui embaixo. CC. Pode ver que a hora que eu aperto a variável que eu defini, ele já aparece ela aqui, ó, porque ela foi definida aqui em cima. Igual a 60 joule. Vou trocar, tem que trocar novamente, KGF Tab vezes M Tab. 6.1 KGF. Então toda vez que eu mudo o valor, é atualizado o cálculo. É importante a gente ter um conceito aqui, que às vezes que é importante seguir, que eu sempre sigo. É ideal a gente deixar as variáveis acontecendo sempre de cima para baixo, que é o jeito que ele lê as coisas, né? Por exemplo, eu defini A, defini BB e CC. Obviamente, se essa variável estiver aqui em cima, significa que
está falando que CC é igual a A vezes BB, mas a A está aqui para baixo, subentende-se que ela não estaria definida ainda, né? Porque imagina que é como se fosse uma linha de programação, né? Ele vai lendo de cima para baixo. Opa, aqui eu não encontrei a A, porque ela não está para cima disso. Então, sempre segue esse conceito aqui de deixar a estrutura, né? Sempre as variáveis definidas de cima para baixo, vem fazendo a conta. Não bagunça tudo, deixa tudo bagunçado não, que não funciona muito para a gente que é de projeto, deixar as coisas bagunçadas, né? Vamos ser organizados no nosso trabalho. Essa é a primeira parte para a gente ter sucesso e velocidade no nosso trabalho, ser organizado. Uma coisa que eu faço aqui, para a gente já deixar as coisas sintonizadas, né? Eu faço o seguinte, eu costumo fazer isso. Dados de entrada, o que é dado de entrada? Aquilo que você pode alterar. Eu deixo pintadinho de amarelo. Resultado, eu deixo em verde. Porque a hora que, às vezes o seu memória de cálculo vai estar muito extenso, você vai ver que você vai ter várias variáveis e vários resultados. E as expressões já estão consolidadas porque foi o que você já colocou. Então, você quer ir direto naquilo que você quer alterar. Como que você altera isso? Você seleciona, pode ser selecionar uma ou mais, né? Seleciona uma, tem aqui, ó, cor de fundo. Que é a cor de fundo dessa regiãozinha que você selecionou da expressão. Vai abrir a caixinha de cor, você escolhe. Eu ponho esse primeiro amarelo aqui. Fica bom na hora que você gera PDF, imprime, fica bom. Principalmente se você gera PDF. Então seleciona, pode selecionar mais de um, não tem problema, ó, amarelinho. E o resultado nesse primeiro verdinho. Eu deixo sempre assim, eu acho que fica bom. É bom você padronizar porque você acostuma com aquilo que você está sempre reutilizando. Então, bati o olho, já sei que amarelo é onde eu posso editar e verdinho é onde são os meus resultados. Certo, pessoal? E por fim, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, vou selecionar tudo aqui e deletar. Talvez a gente pode depois, em outros vídeos, deixa os comentários aí, o que vocês tiveram dúvida, o que vocês querem que prossiga, né? Para onde que a gente tem que caminhar aqui. A gente pode entrar em cada detalhe um pouquinho mais de cada... estender um pouquinho mais o assunto, porque senão o vídeo já está ficando longo, vai ficar mais longo ainda. É só a parte de definição de novas unidades. Tem uma que a gente utiliza, eu utilizo e vocês vão utilizar muito aí, que é a parte de potência, né? Depois estou preparando um vídeo aí para falar um pouco sobre a parte de potência de motor, né? Cavalo, vapor, quilowatt, essas coisas. E aqui no SMS ele não tem a unidade de CV. Se eu digitar aqui, ó, CV, não aparece essa palavra aqui, tá vendo? Não aparece. Se eu digitar aqui, ó, KW, vai aparecer, ó, kilowatt, né, que é potência, ó. Não apertei igual ainda. Se eu apertar HP, que é americano, também vai aparecer, ó, horsepower. Só que tem uma pequena diferença entre HP e CV, tem uma ligeira diferença. O pessoal trata como igual, mas é um pouquinho diferente. Aqui no Brasil a gente costuma sempre falar como CV, né? Então a gente fazer um memorial de cálculo e ficar colocando às vezes HP, quem entende, tá tudo certo. Agora ou é kilowatt, que é a unidade internacional, ou que é watts, né? Watts, ou a gente coloca em CV. Como que a gente define variável aqui, né? Eu não vou vir por aqui ficar adentrando muito dentro desses menus nessa aula aqui, mas para a gente definir uma variável eu vou fazer aqui com vocês, ó. A gente vai apertar a tecla, o apóstrofo. Então, para a gente definir variável, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos, primeiro de tudo, a gente vai acionar a tecla no teclado ali, que é o apóstrofo. É aquela do meu teclado aqui, é aquela do lado do número 1.
ele vai abrir essa caixinha de diálogo, né? Por quê? Porque é ela que vai fazer a gente definir uma nova unidade de medida. A tecla é essa, ó. Deixa eu ver se dá certo. Vou digitar um texto aqui, ó. Teste. Se eu apertar espaço, ele transforma isso em texto. Eu não queria entrar muito nesse assunto aqui, só pra gente ver. Eu vou dar um pouco de espaço. É esse símbolo aqui, ó. É esse símbolo, aquele que é o apóstrofo, né? Então eu vou fazer isso, porque se eu digitar aqui, ó, CV igual, posso colocar, eu posso definir uma variável como CV, mas não como uma unidade. A gente lembra que a unidade ela fica em azul, né? Que nem se eu digitar aqui, ó, kilowatt tab, ela fica azul. Se eu apertar CV tab, ela não fica, porque ela não existe. Então a gente tem que criar ela. Então eu vou apertar aqui, eu vou apagar, vou apertar de novo o apóstrofo, vou digitar CV, tá vendo que a hora que você começa a digitar, ela já está digitando em azul. Então aqui, para a gente definir a variável, nós vamos apertar a tecla apóstrofo, ele vai abrir essa caixa de diálogo, nós vamos digitar CV. Observe que ele já começa escrevendo em azul, que é a cor da unidade, né? E a gente vai digitar o símbolo igual e ele vai dar errado. Na realidade não pode digitar o símbolo igual, tá vendo? Porque ele vai definir que CV é igual a um CV. Mas não é isso que a gente quer. Vamos de novo, novamente. Aperta a tecla apóstrofo, vamos colocar CV. Só que a gente precisa definir a variável, que é aquele 2 pontos igual. Então, se eu apertar igual não está dando certo, a gente vai ver que aqui, ó, aqui não tem os símbolos, a gente tem aqui aquele símbolo lá que define variável, 2 pontos igual, quer ver? Vamos ver se dá para dar um zoom aqui. É esse aqui, ó, 2 pontos igual, tá vendo? Então, vamos fazer isso. Nós podemos apertar direto ele lá, ó, ele vai definir, tá vendo? Ó? CV igual ao quê? Quanto que vale um CV? Vale 75 vezes KGF tab vezes metro tab por segundo tab. Pronto. Agora sim, definimos quanto que vale a unidade de CV. Então, se eu disser assim, né? Kilowatt tab é igual a 1000 watts, né? 1 kW é igual a 1000 watts. Se eu quiser transformar em CV, olha que ele aparece lá, ó, agora, porque a gente definiu lá em cima, tab. Clica, botão direito, casos decimais, 3. 1 kW é igual a 1,36 CV, certo? E HP tab igual a quanto CV? CV tab, botão direito, casas decimais, 3 casas, 1,0114. Então agora eu posso fazer as contas que ele vai transformar as unidades, ele vai utilizar a unidade CV para a gente. Eu vou fazer uma última conta aqui e quero que vocês depois deixem os comentários aí do que vocês acharam, mas que é um cuidado que tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado nesse software, que ele resolve o problema de unidade. Então, todas aquelas fórmulas que a gente conhece, onde tem números que fazem conversão, adaptação da fórmula, né? Para fazer a correção de unidade, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem um exemplo claro, que é utilizando essa condição de CV, que é o que? Se eu colocar para você aqui, ó, se eu colocar para você, ó, 10 CV dividido por 1.200 RPM, sabe? 10
potência dividido por rotação vai dar o que pra gente? É um tópico para outra aula, mas potência dividido por rotação vai dar o que? Momento torsor. Se eu colocar o que aqui, ó, vai dar joule. A gente tinha visto lá o que é joule, Newton vezes metro. Posso substituir aqui, ó. Newton tab vezes metro tab. 58,5. Se eu pegar 10 dividido por 1.200, não vai dar 58,5, ó. 10 dividido por 1.200 igual, tá longe de dar 58,5, né, ó. Nem ele quebrado, nem multiplicando por 10, por 1.000, dividido por 1.000 não vai dar certo. Isso que eu falei, é o grande poder desse software. Ele resolve o problema de unidade pra gente, né? Ele resolve o problema de unidade pra gente. Certo? Como que a gente faz a conta? Transformando potência em rotação em torque. Tem uma formulinha, né? Ó, 716.2 vezes 10 dividido por 1.200 vai ser igual a que a gente conhece 5,97, certo? Não é essa fórmula que a gente conhece? Quando a gente entra aqui CV e RPM, a gente sai com o que aqui, ó? KGF vezes metro. Se eu vim aqui, ó, não é Newton metro que eu quero KGF, tab, casas decimais, 2, 5,97. Então, isso que tem que tomar cuidado, pessoal. Ele resolve o problema de unidade pra gente, só que a gente não pode colocar os fatores que fazem a conversão da unidade, senão dá errado. Se eu pegar aqui e colocar 716.2 10 CV dividido por 1.200 RPM, olha o número errado que vai dar. Não pode, tem que tomar esse cuidado. Mas isso é um tópico para outra aula aí. O Ctrl Z também funciona. Estou tentando apagar aqui, mas você pode usar o Ctrl Z que ele volta, né? O tópico dessa aula não é falar sobre variáveis e unidades e fazer essas conversões, mas sim apresentar o software para você, assim, de forma bem básica, né? Só mostrando para vocês que ele é um caderno de anotações, onde a gente pode fazer operações matemáticas, definir variáveis e utilizar o recurso dele resolver o problema de unidades para a gente, né? Esse vídeo não tem o mínimo intuito de deixar ninguém especialista nisso, apenas fazer que vocês saibam que ele existe. A gente vai começar a postar, eu vou postar outros vídeos que eu vou utilizar ele para fazer a apresentação de resolução de problema de engenharia, né, de projeto mecânico, essas coisas. Então esse vídeo serve para você, para dar o pontapé inicial para você. Se vocês quiserem que gravem outros vídeos, que deixem alguns outros assuntos, se tiver alguma dúvida, deixa os comentários aí, né? Não se esqueça também de curtir esse vídeo, né? Compartilhar, se inscrever no nosso canal, para que a gente possa continuar trabalhando aí, né? Estou super feliz aí de estar gravando esses vídeos, de estar criando esse conteúdo, é coisa que de fato eu gosto muito disso. Então, ajuda o nosso canal, né? Vai nas nossas redes sociais lá, principalmente no LinkedIn, segue a gente lá. Aos poucos, a gente vai cada vez colocando conteúdo de mais qualidade para vocês. Beleza, pessoal? Sucesso no projeto de vocês, muito obrigado e até a próxima.